Notícias Interativa. Notícias Interativa. Informação o tempo todo. Oferecimento Brasil Escolar. A sua papelaria o ano inteiro. Dr. Luiz Alexandre Lentisco, promotor de justiça, ontem o tribunal do júri entendeu que a mãe, Lucilei, realmente matou as próprias crianças dela, os filhos dela. Condenação de 48 anos. Sim, Inácio. Bom dia a todos. Foi uma condenação de 48 anos, 24 anos por cada filho assassinado. A acusação que recaía sobre ela era de um homicídio triplamente qualificado, por conta de ser motivo torpe, qual seja, vingar-se do marido, que ameaçava deixá-la e ficar com a guarda das crianças, que, ao que consta, eram mais apegadas a ele do que a ela, principalmente o mais velho, de 5 anos. Uma das vítimas tinha 5 anos, a outra tinha 1 aninho, bárbaro. A outra qualificadora era do meio cruel. Afinal, foram mortos por asfixia, por estrangulamento, quer dizer, enforcados com as mãos, dizendo assim de forma leiga, o que causa é uma morte, sim, bem desesperadora, dolorosa. Até tinha registro nos autos das consequências disso, quer dizer, das crianças meio que regurgitando, enfim, terrível. E a última qualificadora era do recurso que dificultou a defesa das vítimas. Afinal, a disparidade de forças por si só, evidente. Além disso, havia uma majorante, que era prevista em lei, que era a do homicídio recair sobre pessoa menor de 14 anos, no caso eram muito menores do que isso. A defesa até aventou que haveria aí uma colisão, que seria a mesma coisa, essa majorante, com o qualificador de recurso que dificultou, o que os jurados felizmente não reconheceram, né? Não é a mesma coisa. Afinal, uma coisa é você utilizar de um meio que dificulta a pessoa se defender, o outro é a questão da idade. Então, enfim, mas isso foi, graças a Deus, superado, e todos esses pontos foram reconhecidos. Foi imposta a pena, então, de 24 anos por cada uma das vítimas, pena total de 48 anos em regime fechado. Doutor Luiz, nessa ocasião, a ré está em liberdade. Deve aguardar o trânsito em julgado, mas cabe recurso. Infelizmente, sim, Inácio. E, inclusive, isso foi algo que que foi falado nos debates. Ela ficou cerca de 2 anos e meio presa e saiu da cadeia porque lá dentro engravidou, em uma visita íntima, e no 7º, 8º mês de gestação, utilizando-se aí de jurisprudência dos tribunais, e inclusive, enfim, outros expedientes admitidos, pediu para ficar em liberdade. O tribunal concedeu a liberdade e desde então ela ficou solta. Então, desde então ela está solta. Ela poderia ter vindo no julgamento pessoalmente, mas prestou o seu interrogatório por videoconferência. E agora, infelizmente, ainda cabe recurso. Queria deixar claro, inclusive ao ouvinte, aos cidadãos, interessante saber desse tipo de questão, havia um entendimento dos tribunais superiores de que cabia execução imediata da pena, com julgamento em primeiro grau, aliás, melhor dizendo, em único grau do tribunal do júri. Por que eu digo em único grau? Fale-se muito da prisão em segunda instância, né, a qual eu sou absolutamente favorável, mas o júri é ainda mais especial do que isso. No artigo 5º da Constituição, que trata da instituição do júri constitucional e dos seus princípios, lá se fala da soberania dos vereditos. Ou seja, é uma parcela de soberania do Estado mesmo, que é transferida aos jurados para decidir ali. Tanto é que, quando cabe recurso de uma decisão do júri, não é para o tribunal reanalisar o mérito, o conteúdo do que eles decidiram, mas sim somente ver se teve alguma nulidade na forma como foi feito. Algum cerceamento da defesa, ou da acusação, ou alguma decisão absolutamente teratológica. É somente isso. E aí, caso o tribunal decida, isso em tese, que tem algum problema, manda-se repetir o julgamento. Ou seja, o júri é uma instância só. Portanto, com base na soberania dos vereditos, se entendia que, condenado pelo tribunal do júri, o réu, a ré, precisava cumprir a pena de imediato. Pois bem, aí foram questionar isso no STF. E o julgamento ainda está andando.
estava previsto para essa semana ou semana passada ser decidido. São 11 ministros, por enquanto o placar está 4-2, favorável à execução imediata. Mas aí um dos ministros, quando o julgamento ia prosseguir, pediu vista dos autos e agora está suspenso de novo. E, por segurança jurídica, eu entendo aí o posicionamento não só do magistrado aqui, mas dos magistrados em geral, até que o STF se posicione em definitivo, eles não vão continuar aplicando esse julgado, que até pouco tempo atrás fazia muita diferença. Afinal, eu imagino choque e um pouco às vezes choque, às vezes frustração, que é para o cidadão, ver lá alguém condenado, que está solto e permanece solto. Ué, mas não foi condenado? Não. Aí então estão aguardando essa decisão. O que, repito, é bastante prudente. A questão, o que urge é o Supremo Tribunal Federal se decidir em definitivo sobre essa questão, para que os juízes tenham a segurança jurídica de aplicar o entendimento dali para frente. Então ainda cabe recurso sim, ela vai continuar respondendo em liberdade caso recorra, caso a decisão não transite em julgado. Não sei se vai ter recurso ou não. Da parte do Ministério Público não haverá. E aí vamos ver os próximos capítulos disso. Mas, a princípio, se houver recurso, ela continua em liberdade até o julgamento dele. Ajude a produzir mais e melhores notícias. Sabe como? Inscreva-se em nosso canal, clique no sininho de notificação e saiba tudo em primeira mão. Ah, não esqueça de dar o seu joinha. O YouTube prioriza nossas matérias e nos dá ânimo em oferecer a você mais notícias da região. Interativa. Só novidade.